As maiores causas dessa pressão são a dificuldade de aumentar a renda, controlar as finanças e também cortar os gastos. Vamos entender um pouco sobre esse cenário, o que pode ser feito para reduzir esse estresse envolvendo aí a vida financeira. Vamos conversar com a especialista em finanças, Luciana Ballesteros. Seja bem-vinda a 98 News, Luciana. É um prazer falar contigo. Bom dia, Júlio. Prazer estar aqui na 98 hoje. Vou pedir desculpa antecipadamente pela minha voz. Que isso, sem problemas. Acho que o conteúdo é importante, então tá tudo certo. Para a gente começar, Luciana, o que explica esse estresse financeiro tão alto entre os brasileiros, mesmo entre pessoas de maior renda, como demonstra esse levantamento? Ô, Júlio, é um erro comum as pessoas associarem, né, a renda a estresse financeiro. E essa mesma pesquisa da Ambima aponta que o estresse está muito mais conectado com o quanto a pessoa gasta menos da renda. Então, às vezes a pessoa tem uma renda de 2.000, mas consegue ter um orçamento familiar inferior, não consegue ter uma sobra financeira. E isso, na pesquisa, detalha muito bem, mostrando que as famílias que gastam mais do que ganham têm um estresse financeiro, 70% vivem um nível altíssimo de estresse. E em famílias que ganham, né, que conseguem poupar, conseguem gastar menos do que a renda delas, independente da renda ser mais alta ou mais baixa, elas têm um nível de estresse muito menor, né? Então, elas conseguem ter um orçamento controlado, conseguem, se elas gastam menos que elas ganham, elas são superavitárias, né? Enquanto as outras acabam que todo mês tem aquela sensação de não dar conta, tem que escolher o boleto que vai deixar de pagar aquele mês, e isso causa um estresse, cobrança, enfim. E o estresse financeiro impacta no estresse na família, né? Estresse na casa como um todo. Uhum. Bom, Luciana, você está falando sobre corte de gastos, né? Quando a gente fala em conta que não tem como pagar e a pessoa tem que priorizar ali alguma conta, água, energia, que são contas prioritárias, isso leva àquela reflexão sobre corte de gastos. Por que que é tão difícil para as famílias brasileiras fazer esse corte de gastos ou manter esse controle das finanças no dia a dia? Você falou uma palavra-chave, né? O corte de gastos, ele já é o corretivo, né? Já é depois que eu estou apertado, eu vou ter que cortar alguma coisa. A palavra-chave que você usou é sobre a gestão, sobre o planejamento financeiro. E aí que muitas famílias se embolam, né? O importante seria a família, antes de começar o mês, ou pensar no seu orçamento ali dos próximos 12 meses, pensar, olha, deixa eu entender aqui quanto que eu vou ter de renda, né? Se essa renda for mais previsível, no caso de empregado CLT, ou no caso de alguém autônomo, pode ter uma variação. Deixa eu ver quanto que essa família vai ganhar. Deixa eu colocar na ponta do lápis quais já são os meus gastos comprometidos, né? Então, às vezes, uma parcela de aluguel, uma compra que eu fiz, uma água, uma luz, enfim, algum tipo de gasto que já é comprometido no orçamento. E aí sim a pessoa escolheria se ela vai poder fazer uma nova compra, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas não se planejam e aí, com isso, sei lá, faz uma compra por impulso, vai no shopping, compra uma bolsa, faz uma compra na internet, compra alguma coisa que não era tão necessária, ou então parcela, né? E aí perde o controle de que aquele dinheiro ali ela teria que ter aquela reserva todo mês, e aí com isso entra nessa espiral negativa, que é o que você citou, né? Tendo que agora entrar no corte de gastos. Então, o corte de gastos, o ideal é que ele aconteça, né, para quem está nessa situação, mas o ideal é agir de forma preventiva e planejar antes de entrar nessa situação. Luciana, quando a gente pega a vida dessa família, dessa pessoa que está constantemente pressionada por essas questões financeiras, é aquela coisa que fica assim, desde o início da manhã até o fim da noite, talvez no sonho ali da pessoa ou no pesadelo, fica ali vivendo, como se fosse praticamente uma companhia dessa família. Quais os impactos no dia a dia? Você até falou sobre uma casa mais estressada. Quero puxar agora para o ambiente de trabalho e também para a saúde como um todo. Como que isso afeta a vida dessas pessoas no trabalho e também na saúde? Completamente, né, Júlio? Por isso que a gente bate que a educação financeira é uma necessidade, né? As pessoas veem como, eu vou aprender alguma coisa adicional, mas não, tem um impacto tanto quanto a saúde, né? Igual você mesmo citou.
pessoa que acorda e fica com esse nível de estresse o tempo inteiro, recebendo cobrança, sabendo que ela vai ter que abrir mão de alguma conta, que o filho dela vai pedir alguma coisa ali para o final de semana que ela não tem condição de dar. Isso causa um estresse absurdo na pessoa, né? E às vezes isso gera até uma doença, enfim. Ela vai ser, logicamente, menos concentrada no trabalho, tende a ter um nível de estresse maior junto com a família, né? Então, o equilíbrio financeiro é um pilar fundamental, né? Da mesma forma que uma pessoa que tiver com alguma doença fica preocupada, a pessoa que tiver, né, com alguma questão ali da família também vai ficar preocupada. A questão financeira é um centro, né? É importantíssimo isso estar equilibrado para que todo o entorno da família consiga também, né, ficar bem. Isso é fundamental, é ali dentro do primeiro pilar de equilíbrio mesmo para a vida financeira de uma pessoa. Uhum. Luciana, nesse levantamento chama atenção também o fato de mulheres e pessoas em idade produtiva serem as mais afetadas por esse estresse envolvendo a vida financeira. Para se ter uma ideia, 60% das mulheres têm um alto estresse. E quando a gente compara com os homens, essa taxa cai para 41%. O que está por trás desses números quando a gente pega um histórico de um mercado de trabalho brasileiro que ainda enfrenta desafios para colocar a mulher em igualdade aos homens? Esse aí é muito mais o aspecto comportamental, né? Várias outras pesquisas mostram a diferença entre a forma de pensar da mulher e do homem, né? A mulher é aquela que tem a preocupação com o zelo da família, que vai garantir ali que não vai faltar o alimento, que vai ter o jantar, que o menino vai estar com a roupa e tal. Acaba que as mulheres gastam essa energia se preocupando mais com a família, né? Muito mais do que com o bem delas. E aí não especificamente desse tema, mas extrapolando aqui, as mulheres também, por exemplo, na hora de investir, são muito mais cautelosas, muito mais preocupadas. Então, acho que essa diferença de homem e mulher aparece em diversos aspectos, né, do comportamento das duas classes. Luciana, quais outras atitudes, você já falou sobre muita coisa, né? Corte de gasto, planejamento, enfim. Quais outras atitudes, práticas podem ajudar a aliviar esse peso desse estresse financeiro e também recuperar esse equilíbrio na vida financeira e na vida como um todo também? Porque quando a gente está com o bolso tranquilo, a mente acaba ficando tranquila também, né? Sem dúvida. Eu dividiria aqui, para tentar dar uma dica mais prática, em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que não está endividado, que não está com nada em atraso. Então, para esses aí não caírem nesse estresse, é aquilo que eu falei: planejamento, organizar, entender quanto que você vai ganhar, quanto que você pode gastar, listar seus gastos e fazer escolha com aquele dinheiro. E, de preferência, fazer de uma forma que você consiga fazer sobrar, né? Porque essa mesma pesquisa mostra como o percentual da população que investe ainda é baixo, né? 39% da população só tem dinheiro investido, que é uma ótima forma, fazer sobrar, conseguir fazer esse dinheiro multiplicar, né? Muitas vezes as pessoas caem no erro de achar que a única forma de ganhar dinheiro é trabalhando, aumentando sua renda. E a gente ter o dinheiro sobrando, colocar ele no banco, especialmente no Brasil, que a taxa de juros é muito alta, você consegue fazer dinheiro desse dinheiro, né, são os juros dos investimentos. Então, esse é o primeiro grupo. Para o segundo grupo, né, que você citou, que talvez já esteja numa situação, poxa, eu já me comprometi, já estou com gasto além do que eu posso, do que eu consigo de renda, é atitude, Júlio, não tem, é levantar de manhã, tomar as atitudes. E aí você tem duas formas. A primeira é procurar aumentar sua fonte de renda. Então, você trabalha, tentar, na hora extra, fazer um brigadeiro para fora, tentar ver se a mulher que não trabalha pode fazer algum tipo de renda, enfim, é ver como que aquela família consegue, de alguma forma, ganhar um pouquinho a mais, né? Se dispor na empresa para fazer uma hora extra, enfim. Pensar como que você pode, na primeira linha, que é a receita. E o segundo aspecto, o gasto, né? Então, listar, deixa eu ver onde está indo o meu dinheiro, o que está indo nos meus gastos, e decidir. Porque quando a gente organiza o que a gente vai pagar, fica melhor. Porque senão você está trabalhando sob pressão. Aí você vai pagar muitas vezes a pessoa que está te ligando mais, está te cobrando mais. E não necessariamente a conta mais importante. Então, é tentar olhar e fazer escolhas do gasto. Muitas vezes entrar e fazer negociação, né? Então, por exemplo, estou com um cartão de crédito atrasado. Vou ligar para o banco e falar: olha, banco, desculpa, eu não consigo pagar R$ 1.000 que está aqui no meu cartão. O que eu posso parcelar? Dá para colocar de 12 vezes de tanto? Já negocia,
já prolonga ali o seu pagamento, né? De uma forma que você consiga entrar no mês seguinte, sabendo que o que entrar você vai conseguir, no mínimo, zerar a conta, né? Assim você sai um pouco dessa esfera negativa.